Bom, pessoal, boa noite. Então, vamos começar novamente mais uma aula. Ainda continuando a falar sobre o tema capacidades motoras, alterações genéticas, rendimento esportivo, né? E por que a gente está estudando tudo isso dentro da educação física, tá? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os perfis poligênicos, ou seja, com muitos genes que são favoráveis ao desempenho esportivo, né? Quando a gente fala em desempenho esportivo, a gente sabe que os atletas buscam o rendimento máximo, né? Buscam se tornarem os melhores profissionais do esporte. E esses profissionais, através de inúmeros testes, confirmavam resultados acima do nível de normalidade para os seus atletas. Isso quando a gente fala daqueles atletas que são os atletas de elite, né? Os atletas que estão aí na mídia, que estão em destaque, que conseguem se destacar dentro de uma equipe onde existem um esporte, onde a gente tem uma equipe maior, enfim, ou até mesmo aqueles que realizam atividades em modalidades sozinhos, mas ocupam aí lugares de destaque. Então, esses testes foram realizados para verificar o porquê desse alto rendimento esportivo em alguns esportistas de algumas modalidades específicas, né? Então, acreditava-se antigamente que os altos níveis de desempenho eram decorrentes de treinamento, acompanhamento nutricional, fatores também considerados essenciais para o desenvolvimento de características dos atletas de elite, né? Mas também hoje é possível saber que os resultados muito acima do esperado para alguns atletas podem também estar relacionados à alteração genética, né? Esses superatletas já foram sequenciados, como a gente falou na aula passada, e foram verificados que é possível também não só identificar essas mutações que propiciam alguns atletas a se diferenciarem do restante, como também é possível fazer um treino adaptado para o tipo de genótipo que aquele atleta apresente, aquele tipo de mutação, a quantidade de fibra que ele possua, enfim. Portanto, muitas dessas respostas parecem ser explicadas pelas influências genéticas no desempenho esportivo. Até 2005, a gente sabia que o mapa humano apresentava 170 sequências variantes de genes e de marcadores genéticos que estão relacionados aos fenótipos de desempenho físico e de boa condição física relacionada com a saúde, onde muitas vezes tem contribuído também para a seleção de talentos na área esportiva. Eu encaminhei um artigo para vocês da revista Galileu, onde já no futebol, a semana passada nós falamos sobre um time de basquete, que através do sequenciamento genético conseguiram definir uma mutação lá que propiciava um treino individual para cada um, e eles conseguiram ter melhor desempenho no campeonato e também a sofrerem menos lesões musculares, o que deixou eles menos tempo em banco, enfim, houve um melhor rendimento da equipe num todo. E hoje a gente vê também que isso é utilizado junto com uma série de outros fatores, até pelos caçadores de talentos, quando isso é possível fazer esse sequenciamento antes, e também para os treinadores, enfim, que vão direcionar os seus esportistas mediante a modalidade ali ocupada, né? Entretanto, é importante verificar o quê? Que muitos fatores biológicos e ambientais também vão ser determinantes no desempenho e que a análise de um único gene isoladamente não necessariamente determina o fenótipo de um atleta. Então, a gente vai falar de alguns genes que têm mostrado se relacionar com o alto rendimento e o desempenho dos atletas. Um fenótipo comumente associado ao alto rendimento é o do tipo de fibra muscular esquelética, né? Como nós já falamos anteriormente, eu vou explicar melhor agora adiante. Em adultos, esse fenótipo é determinado pela expressão de 3 genes diferentes,
que quando transcritos e traduzidos, ou seja, quando eu tenho lá minha fitinha de DNA e de RNA, eles vão sintetizar formas iguais de cadeia pesada da miosina, MHC, determinando em partes a distribuição percentual dos diferentes tipos de fibra no músculo. Aproximadamente 45% dessas variações do tipo de fibra são explicadas por fatores genéticos. E daí vem aquela nossa outra discussão, se eu consigo alterar a quantidade de fibras que eu já possuo, e a gente vai verificar que a gente tem como melhorar, mas a quantidade ela vai ter sim essa alteração, essa especificação mediante a fator genético, tá? Quando vai ser transcrito e traduzido esses 3 genes que vão sintetizar a cadeia pesada da miosina. Então, lembrando aqui, gente, que ergoespirometria é o teste, né, cardiopulmonar, que vai ser um exame que vai aliar o teste ergométrico com a análise dos gases expirados durante o exercício físico, que vai fornecer variáveis como o consumo direto de oxigênio, entre outras variáveis que vão ser avaliadas. Então, essa genética, junto com essa capacidade do cardiopulmonar aliada com o teste ergométrico, que vai importante também ser uma importante ferramenta na detecção de futuros talentos, para verificar também aquilo lá que nós já conversamos, frequência cardíaca, frequência respiratória, o tipo de regulação que existe, né, o que o atleta é capaz de realizar através também de treinos mais a longo prazo, que vão mudar até a musculatura cardíaca, vão conseguir regular a frequência respiratória e tornar dele um atleta diferenciado, que não gaste muita energia num arranque, que consiga mediar e manter o seu metabolismo funcionante durante toda uma maratona, por exemplo. Com relação à genética no músculo esquelético, a actina ela é uma proteína pertencente ao componente contrátil, ou seja, que vai realizar a contração do músculo. E é através da sua interação com a miosina que vai ocorrer o encurtamento dos sarcômeros. É aquele desenho que eu mandei em uma aula, acho que é umas 3 ou 4 aulas atrás, onde vai mostrar o movimento muscular, né, a contração e o relaxamento. Já foram identificadas 4 isoformas. O gene ACTN codifica uma proteína presente nas fibras do tipo 2 de contração rápida, responsável pela força contrátil, chamada de ACTN3. Em um estudo que eu peguei aqui de 2015, de Ben Kenneth, ele comparou 137 atletas de corrida, 91 de natação e 217 casos controles, dividindo os atletas de corrida em longa distância e curta distância, e os nadadores também em longa distância e curta distância. Nesse estudo, ele vai concluir o quê? Que enquanto o polimorfismo no gene ACTN3 R577X, essa foi a identificação genética que ele averiguou para a mutação, ela pode distinguir entre praticantes de corrida de longa e curta distância. E o mesmo não pode ocorrer em praticantes de outras modalidades, como a natação, sugerindo então que o desempenho de atleta é influenciado por fatores ambientais, como adaptação, técnica, treinamento, além de fatores psicológicos que influenciam também no rendimento do desempenho esportivo. Ou seja, a alteração desse gene ele vai ser identificado justamente por quê? Porque ele é uma alteração de fibra muscular de contração. Ou seja, são os atletas que têm maior força de ataque, que gastam maior energia em contração e musculatura esquelética. Aqui é uma figurinha desse estudo que foi realizado, onde ilustra, né, a mutação ACTN3 de musculatura lenta e o ACTN3 de musculatura rápida, né? Mostrando que existe essa alteração em atletas que realizam modalidades esportivas
de rápido esforço, que exige uma maior contração muscular, né? Esse aqui é um desenho, uma ilustração, aonde utiliza também da revista Galileu, aonde usando a termografia é possível saber se um jogador está apto para a partida ou se precisa descansar. Aqui o pesquisador ele mostra o seguinte: após os jogos, o músculo do atleta apresenta microlesões, as quais provocam inflamação. A inflamação gera calor e por isso que é possível fazer essa termografia, que é detectado então pelo termógrafo. Quanto mais vermelho, mais quente e logo mais inflamado. E se após o esforço a região acusar 1 grau acima, indica propensão à lesão. Diferenças de cor entre as duas pernas também. Então, é possível, através dessa tecnologia, fazer a averiguação se aquele tecido está muito inflamado e propenso a lesionar. Porque se o atleta está muito tensionado, se aquela musculatura foi muito utilizada, ele com certeza pode vir a fadigar, né, aquele músculo e ficar aí afastado. Então, é uma forma até de prever que esse atleta possa ficar fora de um campeonato ou alguma coisa assim. Então, é preciso respeitar também o tempo desse músculo para que ele retorne e saia desse estado aí de inflamação ocasionada por um treino intenso ou algum jogo, alguma competição. Como elenco do Cruzeiro, esse aqui foi um artigo que eu peguei onde fala dos jogadores de futebol do time do Cruzeiro, tá? Então, 7% dos atletas são resistentes, porque não fabricam a CTN3, correm grandes distâncias, é bom para os volantes laterais. 42% são velozes, capazes de produzir o ACTN3 em grande volume. Então é ótimo para quem? Para os atacantes, que tem que ter um maior arranque, né? Precisam que a musculatura haja com maior rapidez do que os outros. E 51% estão intermediários, nem tão rápidos nem tão resistentes. Produzem a CTN3, mas em nível moderado. E ainda falando de musculatura, aqui fala sobre a alfa-quitina, que é um componente da ilha Z-sarcomérica, que vai pertencer ao que? A família das proteínas ligantes da quitina. É importante no ancoramento dos miofilamentos de actina e na manutenção do arranjo miofibrilar. Essa parte é muito da fisiologia do músculo, mas fala de unidades sarcoméricas, da composição muscular, das fibras musculares. E como já se tem descrito, a isoforma ACTN3 é específica das fibras de contração rápida tipo 2. Daí vem a pesquisa que a gente viu ali atrás dos atacantes do Cruzeiro. Então, aqueles que possuem essa mutação ACTN3, produzem em maior quantidade, são classificados como os atacantes, porque eles precisam realmente ter uma velocidade mais rápida. Alguns autores já demonstraram haver associação entre os diferentes genótipos de ACTN3 e o desempenho em atletas de elite, como nós vimos ali do Cruzeiro. O ponto interessante do estudo de Young, que foi feito em 2003, foi a comparação entre atletas velocistas de força e atletas de resistência, que mostraram a frequência dos alelos em direções opostas, com valores significativamente diferentes para ambos os sexos. Então, quem produz a CTN3 em maior quantidade possui uma capacidade de força contrátil muito maior do que os outros. Aqui eu vou dar só uma lembrada sobre fibras musculares, como a gente está falando muito disso, para a gente poder fechar esse assunto na nossa cabeça e conseguir associar uma coisa a outra. Não é a minha intenção aqui falar de fisiologia, mas a gente fala muito disso e essa alteração genética fala muito disso também, então eu vou dar aqui um exemplo só para a gente fechar o assunto. As fibras musculares, como nós já vimos, então elas são de contração lenta, tipo 1, e as rápidas, tipo 2. Em um maratonista, a gente sabe que as tipo 1 são predominantes, enquanto em um atleta de curta distância, o tipo 2 é mais encontrado. Mas todas as pessoas possuem os dois tipos de fibras em seu corpo. Existe um predomínio de um tipo sobre o outro, dependendo do grupo muscular e de fatores genéticos. Isso aqui é um artigo que eu peguei desse Luiz Carlos Reis, que é um treinador da Bodytech.
As diferenças entre os tipos de fibras musculares está descrito dessa forma. Nas tipo 1, é utilizado um sistema de energia aeróbico que consome o oxigênio do corpo para garantir contrações lentas e uma maior resistência à fadiga. Então, são mais apropriadas para exercícios de longa duração, como natação, ciclismo. Exemplos: sistema de energia utilizado, aeróbico, contração muscular lenta, capacidade oxidativa, utiliza o oxigênio como principal fonte de energia. São as de coloração vermelha, devido ao grande número de mioglobina e de mitocôndrias. São altamente resistentes à fadiga, são mais apropriadas para exercícios de longa duração. Predominam em atividades como natação e corrida, tá? Tipo 2 usam glicose e fosfocreatina como fonte de energia, o que dá uma maior explosão e força nos movimentos, mas também torna mais suscetíveis aos cansaços. Dessa forma, elas casam melhores com atividades como corridas de curta distância, musculação e basquete. O sistema utilizado então é o anaeróbico. Tem uma alta capacidade de contrair rapidamente. A capacidade glicolítica vai utilizar como capacidade glicolítica a fosfocreatina e a glicose. São de coloração branca, fadigam rapidamente, geram movimentos mais rápidos. Predominam em atividades anaeróbicas, que exigem paradas bruscas, arranques com mudança de ritmo, saltos como basquete, futebol, tiros de até 200 metros, musculação, entre outros. Apesar do fator hereditário ser o mais importante para determinar a composição muscular de um indivíduo, é possível mudar as proporções por meio de treinamentos especializados. Existem também subdivisões, como a gente já viu quando nós falamos da unidade muscular. A fibra tipo 2 possui a 2A e a 2B. Essa subdivisão vai permitir o que? Algumas fibras mudem as suas características de acordo com o estímulo envolvido, aproximando-se mais da contração rápida ou lenta. Então, é importante seguir um plano de treinamento adequado para o biotipo de cada pessoa e como objetivo para conseguir desempenhar o melhor rendimento e melhores progressões. Então, como a 2 ela é subdividida, a gente consegue proporcionar o que? Alterar a proporção como ela vai se desenvolver através de treinamentos específicos, tornando mais próxima da contração rápida ou lenta, entendeu? Então é isso que a gente estava discutindo já a respeito de conseguir alterar. Então cada um nasce com uma quantidade de fibras, mas eu posso, através de treinamentos regrados e de uma alimentação, enfim, eu consigo mudar a proporção e a forma como ela vai contrair, de forma mais rápida ou de uma forma mais lenta. Isso é possível de mudar. Os dois tipos estão presentes em todos os grupos do organismo. No entanto, existe um predomínio de um tipo sobre o outro, dependendo do músculo e de fatores genéticos. Por exemplo, durante uma partida de futebol, ambos os tipos de fibra contribuem para a execução de um movimento. O que difere é o número de unidades motoras de cada tipo que vão ser recrutadas. No caso dos atletas que precisam dar um arranque maior, né, para não deixar a bola sair ou saltar para cabecear, as fibras rápidas tipo 2 vão ser enfatizadas pela musculatura envolvida no movimento. Mas nem por isso as tipo 1 ficam inativas. Homens e mulheres e crianças possuem 45 a 55% de fibras de contração lenta nos músculos dos membros inferiores e superiores. Não há diferenças sexuais, porém a distribuição das fibras varia de indivíduo para indivíduo. Então, no atletismo é fácil perceber a diferença. Atletas que correm longas distâncias possuem predominantemente fibras de contração lenta, 90 a 95% no músculo gastrocnêmio, que é a popular panturrilha, e os velocistas possuem fibras de contração rápida.
Já os atletas que competem em provas de meia distância possuem percentuais aproximadamente iguais. O treinamento físico ele é capaz o quê? De estimular a capacidade oxidativa do tipo de fibra, promovendo ao indivíduo o quê? O maior número de fibras capazes de resistir à fadiga, ou seja, as fibras 2 a adquirirem maior característica do tipo 1. Então, eu nasço com uma quantidade específica de fibras, mas eu consigo aproximar ela da característica da outra que eu preciso para poder ter o melhor desempenho na minha atividade. Isso é garantido através de treino. A ênfase do treino anaeróbico, por outro lado, com treinos de força, estimula a capacidade glicolítica, gerando uma maior força e potência muscular, porém menos resistente à fadiga. Então, apesar de o treinamento físico promover essa considerável modificação nas fibras, a genética é o principal fator determinante no tipo de fibra que cada pessoa possui. Aqui é só para ilustrar, ainda falando de tipo 1, que são as vermelhas, muito vascularizada, utilizam a via aeróbica, o diâmetro menor das fibras, contração lenta, demoram a fadigar. Tipo 2, pouco vascularizadas, anaeróbicas, diâmetro maior, contração rápida e forte, fadigam rapidamente. Aí 2 exemplos de atletas que possuem uma maior quantidade de musculatura com fibras tipo 1 e tipo 2. De modo geral, então, os atletas de endurance apresentaram maior frequência do genótipo XX, enquanto os atletas de força apresentaram maior frequência do genótipo RR, o que significa a presença do alelo 5TTR. O seu aparente benefício em atletas de força se dá pela localização da alfa-quitina 3, na musculatura esquelética de rápida contração. Em outros estudos também sugerem que a ausência da expressão do gene ACTN3 estaria relacionada a melhor performance em provas de resistência. Como a gente já viu, aqui está falando só de um outro estudo. Outra alteração conhecida e relacionada com desempenho esportivo é a do gene AMP deaminase. Durante contrações musculares intensas e de curta duração, a demanda de ATP vai ser maior que a velocidade da ressíntese da célula, ou seja, ele vai ter maior gasto de ATP do que a necessidade de sintetizar que a célula vai pedir. A depressão, a alteração, a eliminação desse ATP pode atingir valores de aproximadamente 40%. A queda nessa razão ATP-ADP nessas atividades é um fator inibidor do processo contrátil e componente da fadiga muscular. Tem lá a ver com a via glicolítica, ATP, ADP, como é que vai utilizar a energia para poder estar fazendo com que essa musculatura realize a contração muscular. E isso tem a ver o quê? Através de vias bioquímicas mediadas por enzimas, com atividades aí de todas essas enzimas relacionadas, que vai ocasionar essa intensa atividade metabólica mediada por essas isoformas que vão ser codificadas por essas outras enzimas. E o que tudo isso significa? Eu tenho atletas que possuem essa alteração e, portanto, vão conseguir ter um desempenho muscular, como mostra aqui nesse outro slide. Essa isoforma vai corresponder a mais de 95% do total desse AMPD, principalmente presente em fibras musculares do tipo 2, que uma mutação desse gene vai levar os indivíduos a apresentar uma sequência mutante menor e intermediária com essa atividade enzimática do que os outros indivíduos. Pessoas que possuem esse gene mutante
são mais suscetíveis a desenvolvimento de cãibras, dores e fadigas prematuras durante os exercícios. E de forma geral, essas alterações poderiam estar relacionadas com o acúmulo de ADP e AMP durante o exercício, que provavelmente está correlacionado com essa alteração genética, essa capacidade de produzir, sintetizar, realizar depressão de mais ADP, ATP e ter esse gasto energético de uma forma maior do que outras. Sendo assim, são pessoas mais suscetíveis a desenvolver esses tipos de alterações, de problemas, né? Que não seria bom para os atletas. Essa outra alteração é do receptor beta-2, que também apresenta relação com o rendimento esportivo, é uma enzima conversora de angiotensina, e lá vem aquele sistema que a gente estudou também na aula retrasada, sistema renina-angiotensina, que é responsável pela gênese da substância vasoconstrictora e pela degradação de bradicinina. E aí, né? Se essa enzima conversora de angiotensina desempenha um importante papel no metabolismo, então seria interessante associar que os níveis dessa bradicinina apresentam relação inversa com a alteração, com o polimorfismo dessa ECA, né, essa enzima conversora de angiotensina, ou seja, concentrações elevadas dessa enzima estão vinculadas a reduzidos níveis de bradicinina, enquanto baixas concentrações da ECA vinculadas a níveis altos de bradicinina. E o que isso significa, né? Elas podem influenciar tanto a captação de glicose e o fluxo sanguíneo, quanto prevenir o crescimento do ventrículo esquerdo, via de ativação dos receptores. Uma variação do gene beta-2 da bradicinina, então, está associada com uma alta atividade da transcrição desse gene. Dessa forma, então, eles modulam o que? A resposta hipertrófica do ventrículo esquerdo, que vai esperar que os diferentes genótipos vão ter potencial em alterar a magnitude desse crescimento. Ou seja, essa é uma mutação que pode também vir a alterar a musculatura cardíaca de uma forma maléfica. Nos indivíduos com baixa concentração de bradicinina, a alteração da massa do ventrículo esquerdo é maior do que os indivíduos com alta concentração de bradicinina. O efeito dessa ECA na hipertrofia do ventrículo parece ser mediado pela bradicinina. Todos esses dados sugerem o quê? Que esse polimorfismo está associado com variantes de genes adjacentes, ou seja, correlacionados, auxiliando na determinação da característica fenotípica do atleta. São essas alterações genéticas que vão também conseguir caracterizar, né, a performance física desse atleta. Aqui tem outros estudos também que já foram mencionados, como o gene da creatina quinase, M ou CKM, que é candidato mediador de performance física, com potencial para influenciar a resposta dessa variável, a capacidade máxima de oxigenação. Essa CK é uma proteína que vai aqui na sua forma ativa, ela é constituída por duas subunidades, né? E ela possui algumas outras isoformas, como CKM, CKMB. E essa terceira isoforma, CK, ela vai expressar um espaço intermembrana da mitocôndria. Ela é encontrada no tecido muscular. Então, apesar de ser expressa por um gene diferente, essa isoforma apresenta um alto grau de homologia, ou seja, é parecido, igual com as sequências codificadoras das suas outras isoformas. Todas essas isoformas são expressas de maneira diferenciada por diferentes tecidos musculares.
O CKM é abundante no músculo esquelético, contendo alta concentração de ATP. O CKMB tem alta atividade no músculo cardíaco, menor atividade no esquelético. Apesar do CKMM ser preferencialmente expresso no músculo esquelético, a atividade dessa enzima é 2 vezes menor em fibras musculares do tipo 1 quando comparado com o tipo 2. Quando a gente vê fibras do tipo 1 predominantemente recrutadas em atividades de resistência, apresentam relação inversa com a atividade de CKM. E é detectado geralmente um polimorfismo de CKM. Então, aqui nesse estudo, ele vai verificar as isoformas, suas alterações e predominâncias mediante alterações genéticas. Em 97, esse Rivera e colaboradores testou a hipótese do que? Da existência de uma relação entre o polimorfismo de CKM e a influência na variável VO2. Ele pegou lá 240 indivíduos, 80 pais, 80 mães e 80 filhos, e submeteu eles a um programa de treinamento de resistência por 20 semanas. Esses resultados eles vão explicar a diferença, a heterogeneidade na resposta dessa capacidade máxima de oxigenação ao treinamento de resistência e a interferência genética nessa variável. No sedentarismo foi diferente apenas para os pais, com os indivíduos heterozigotos apresentando maiores valores quando comparados aos homozigotos. Então eles verificaram essas alterações genéticas nessa enzima CKM, nessas 240 pessoas, e submeteram a um treinamento e verificaram essas alterações e a capacidade de VO2 máxima. Aqui ainda fala um pouco sobre esse estudo e suas alterações. E aqui a gente vê o que? Finalizando ainda essa aula de hoje, falando da genética, 60 a 80% das variações da massa muscular esquelética e mais de 50% das variações da massa do ventrículo esquerdo são explicadas por fatores genéticos. Embora exista esse reconhecimento de que o resultado final, o fenótipo, represente a integração de múltiplos genes, mais os fatores ambientais, a identificação de talentos, prescrição de programas de treinamento que vão maximizar o potencial do indivíduo do atleta, com base na caracterização das variantes genéticas, poderão revolucionar a ciência do esporte. Tá? Então, é essa associação dessa caracterização genética de cada atleta individualmente que vai direcionar ao melhor desempenho esportivo, que é um assunto que a gente já tem falado desde as outras aulas.